Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Vinícius, Portfólio Vinícius, com mais um vídeo aqui solo, né? Fazia tempo que eu não fazia um aqui. Sexta-feira, hoje é dia 2 de julho, fazendo aqui balanço de alguns acontecimentos que estão ocorrendo no Brasil, tentando aqui não repetir o que já estão se falando, né? Sempre um fato novo, uma notícia nova. E o que eu gostaria de fazer aqui, né, a minha reflexão, tem como título CIA no Brasil ou CIA no Brasil. Fique à vontade para pronunciar aqui. E dois pontos, o que esperar até 2022, né? Porque ontem houve a visita aqui no Brasil, que não houve anúncio dessa visita com antecedência, foi uma visita assim, não diria que secreta, mas assim, por questão de segurança. O chefe da CIA, ele veio ao Brasil, o William Burns, recentemente, tomou posse recentemente, faz parte do governo Biden, né? E ele veio aqui e houve uma conversa do Burns com o ministro Luiz Eduardo Ramos, né, que é militar da Casa Civil, com Augusto Heleno, da Segurança Nacional, e também houve rapidamente ali uma conversa com o próprio Jair Messias Bolsonaro, tá bom? Eu acho que esse episódio aqui não foi muito mencionado nas redes sociais, dos canais de esquerda. Obviamente que houve a menção, assim, não houve tanto como imaginei, e merece a nossa reflexão. E ontem eu gostei muito da live ali do Prerrogativas, eu acho que é do Fernando Horta, com o Gustavo Conde. Inclusive o Fernando Horta vem fazendo análises muito legais, muito boas, é uma pessoa que tem que ser um historiador, né, que deve ser ouvido com maior frequência, não tem tanta abrangência como deveria ter. Eu acho que ele é uma voz muito importante nesse momento. E ele trouxe à luz assim, as questões que merecem aqui nossa reflexão. E eu vou, antes de falar melhor sobre a reflexão do Fernando Horta, também do que eu imagino aqui, eu vou ler o comentário do digníssimo presidente Jair Messias aqui, né, a respeito da visita, né? Aí ele colocou aqui, saiu na Folha de São Paulo. Não vou dizer que isso foi tratado com ele, que é o Burns, mas a gente analisa na América do Sul como essas coisas. A Venezuela a gente não aguenta mais falar mais. Mas olha a Argentina. Para onde está indo o Chile? O que aconteceu na Bolívia? Voltou a turma do Evo Morales e, mais ainda, a presidente que estava lá no mandato tampão, a Jeanine Áñez, está presa, acusada de atos antidemocráticos. Estão sentindo alguma semelhança com o Brasil? Bom, eu só não comentei aqui, peço perdão, da questão que envolvia ele falou assim, foi tratado com ele, não vou dizer que isso foi tratado com ele, que não foi tratado, tem a questão seria da crise, seria as crises em outros países da América do Sul, isso que ele acabou dizendo que não foi tratado, não vou dizer, ele disse que acabou tratando aqui do que eu citei no momento dos países, Venezuela, Chile, Argentina, enfim, e da Bolívia. Gente, vamos analisar esse fato aqui e localizar o Jair Messias Bolsonaro no contexto geopolítico da América Latina e do Brasil também, né, interno. E vamos lá. Bom, o Jair Messias Bolsonaro, para quem não se lembra, ele apoiou claramente o Trump nas eleições, foi o único que fez isso, né? E, inclusive, questionando que também, supondo junto com o Trump, né, acusando de fraude, ou seja, houve fraude com o Trump, assim como haverá fraude com ele, e houve fraude com ele, porque ele teria que ter vencido o primeiro turno. Isso aí, segundo as suas afirmações, e ele reconhecendo hoje que não pode provar. Ou seja, bom, então, vamos lá. Aí temos o Joe Biden, presidente americano, que ele não queria que vencesse, que ele fez campanha contra, com o seu novo chefe da CIA, que é o Burns. Ou seja, enfim, vamos lá. Mas vem cá, no contexto geopolítico, para quem que interessa mais estar no Brasil? Assim, será que o Jair Messias Bolsonaro ele é uma grande pedra no sapato para a geopolítica do Joe Biden, essa americana aqui na América Latina? Não. O Bolsonaro ele ainda se reserva no papel de idiota, né, geopolítico. Ele é um grande idiota. E o idiota, ele, como também é muito comum, a gente lembrava disso quando nós éramos crianças brincando assim de futebol, tinha aquele menininho que estava no time, mas assim, ele meio que não era muito novinho, ou muito ruim de bola, ele é o famoso café com leite. Ele é um idiota que pode ser um café com leite, que você pode, no caso,
ter como um aliado ou não, ou você chuta em seguida, né? Até porque Bolsonaro não é uma ameaça aos Estados Unidos, não é uma ameaça ao Joe Biden. O que ele apita? Não apita nada, né? Na verdade, essa visita não é uma visita assim tão extraordinária, não. Eu creio que o Burns talvez tenha visitado vários países, né, da América Latina aqui e veio ao Brasil. O Brasil é um país muito importante, o Brasil é o maior país da América do Sul. O Brasil tem essa questão da pandemia, que obviamente causa um problema gigantesco no planeta Terra em função do genocídio, vamos ser sinceros aqui nas palavras, né? Nessa imunização de rebanho proposital e eugênica, né, na sua política de ser. Só que vendo as coisas a longo prazo, né, e também a longo prazo para frente, mas a longo prazo também para trás, o que foi feito anteriormente, vamos aqui, na verdade, ajeitar um pouquinho aqui as pecinhas do tabuleiro. O Fernando Horta, ele defende a seguinte ideia, de que o Bolsonaro, como o próximo candidato a ser eleito, ele está derrotado. Ele acredita que o Bolsonaro não terá força. Ele reforça isso, tá? E ele entende o seguinte, que o grande problema agora para o grande capital, para a elite brasileira como um todo mundo que investiu pesado, né, na derrubada da Dilma Rousseff, ter que assimilar um retorno de Lula é algo assim um tanto intragável, e o Lula, não é que o Lula é uma ameaça, na verdade, aos Estados Unidos, ao seu retorno, porque nunca foi essa ameaça, não. Mas em virtude de todo um contexto em que nós vimos o que? Uma direita crescendo na América do Sul. Ela cresceu muito na América do Sul, uma direita até um tanto translocada, que é o caso do Bolsonaro. Inclusive, né, com um golpe de Estado na Bolívia, enfim, com a derrota difícil ali da Fujimori, mas enfim, nós temos o quê? Uma América Latina, América do Sul, para ser um pouco mais sincero, que governos progressistas estão retornando, e existe temos também a crise na Colômbia, que não se pode esquecer, que é o governo de direita que está em crise, e temos aí sim a grande pedra no sapato, né, da geopolítica de Joe Biden, que é a Venezuela, assim como era também uma grande pedra no sapato do Trump, né. E o Lula retornando, qual que seria, em cima do que o Horta falou, eu concordo com ele, ele teria tudo para ser um novo líder, né, da América Latina, e não que ele fosse radicalizar algo assim mais à esquerda, isso é uma leitura muito direitosa, assim, que não é o caso, mas que ele liderasse, né, no caso ali, os demais países da América Latina aqui, o Brasil, e como bem na perspectiva do que a gente pode dizer, da Unasul, né, de governos que são governos mais preocupados com o desenvolvimento interno, né, com uma maior independência econômica e não uma dependência econômica. Resumindo, você lideraria um movimento anti-neoliberal, vamos falar assim, né? E detalhe, o Lula, até por ele não ser um político assim que poderia até radicalizar algum processo político interno, como aconteceu com o Hugo Chávez, por exemplo, na Venezuela há 20 anos mais ou menos, 2002. Não, ele, na verdade, o grande problema, a grande ameaça do Lula, né, para essa política externa é por fato de ele ser uma pessoa moderada e muito inteligente, muito assim, hábil, né, em conciliar interesses até mesmo heterogêneos, muitas vezes, né. Lembrem que o Lula sabia conversar bem, por exemplo, com a Colômbia, que tinha governo de direita, e sabia conversar bem com a Venezuela. Sabia conversar bem, por exemplo, também com o Paraguai, mais à direita, e soube também dialogar bem com o Chile quando tinha um governo mais progressista, depois quando voltou governos mais à direita. Ou seja, isso não é que, digamos que eu vejo que os Estados Unidos eles estão, na verdade, um tanto atentos. O que fazer com o Brasil? Como é que vai ser? Vai ser, na verdade, o quê? Vai ter que engolir o Lula de novo? E aí você tem os interesses aqui internos, né, de uma elite brasileira que não quer que o Lula retorne, um grande capital que não quer que o Lula retorne. Há essa defesa de que o Brasil volte a ser o que já está se tornando um grande fazendão, né, sem uma autonomia industrial, sem assim uma independência econômica, seja sempre, né, digamos, se o Brasil vivendo um processo econômico de uma africanização, né, semelhante ao que os países da África, infelizmente, acabam sendo, né, de basicamente economia primária, né? E você tem grupos políticos no Brasil que querem esse retorno, não só no Brasil como também fora do Brasil, isso inclui o interesse dos Estados Unidos.
Só que Jair Messias Bolsonaro, né, ele é um grande problema. Então eles precisam, né, de um nome novo, que chamam de terceira via, sei lá, mas um nome novo. E esse nome novo surgiria justamente no momento que você conseguisse, por que não talvez, né, que aí é a preocupação do Horta, que eu acho que ele tem razão, de tentar de novo tirar o Lula do páreo. Porque sem Lula, o outro candidato é o anti-Bolsonaro. E o anti-Bolsonaro, não sendo Lula, ele tende a vencer. Eu acho que tentar tirar o Lula em virtude da desmoralização do Sérgio Moro, da desmoralização também de Dallagnol, né? O Lula saiu muito mais forte do que estava, por exemplo, 2000. Eu falava isso, o Lula, ele saiu muito mais forte do que, por exemplo, em 2016, antes da Polícia Federal o levar para o aeroporto, na condução coercitiva, né, para o interrogatório. Ou seja, até ali, o Lula saiu muito forte da presidência, da cadeia, perdão, sim, né, de Curitiba. Saiu muito forte e o Moro saiu derrotado, a Lava Jato saiu muito desmoralizada, não é? Você tentar, na verdade, incluir um fato novo e tornar o Lula novamente um suspeito e inelegível, é possível? Sim, é possível, porque conseguiram, inclusive, tirá-lo do páreo sem provas e fizeram isso muito bem. Mas assim, demorou tempo, foi de 2016 até 2018, né, para ele poder ser finalmente preso e depois afastado do pleito. Foram 2 anos. E a eleição no ano que vem, certo? Eu vejo o seguinte, eu vejo que, na verdade, né, o Bolsonaro nessa reunião, ele era a pamonha ali presente. Ele estava lá, né? Quem, na verdade, conversou foi o Luiz Eduardo Ramos e o Augusto Helena. Ele lá achou que conversou. Ele já é tratado já como esse pateta mora, assim, que vão empurrando com a barriga. Seja para poder ter o impeachment ou não, numa dessa vai ter empurrando o cara até o final. Mas olha só o que aconteceu. Ontem, tivemos aquele episódio, assim, completamente aloprado ali, completamente, assim, sem sentido lá do cabo lá, com o áudio falso, o suposto cavalo de Troia, enfim, a CPI, ela a ponto de até mesmo os senadores da CPI ficarem um tanto assim, confusos do que fazer naquele momento. E ontem, é bom lembrar o seguinte, que parece bobagem, mas assim, o governador do Rio Grande do Sul, tá, dizer publicamente que ele é gay, é uma sinalização de um possível presidenciável. Vejam só que interessante, um candidato do PSDB, direita, vamos falar assim, gay, concorrendo contra um candidato homofóbico. No momento em que, por mais que o Brasil seja um país muito violento com a população LGBTQIA+, notem que, né, certas personalidades, digamos assim, em determinados contextos, sendo LGBT, elas levam vantagem. Isso aconteceu até muito tempo antes. Quem se lembra que o próprio Jean Willis venceu o Big Brother em 2005, onde a homofobia era até mais declarada naquela época. Você tinha programas de humor, como o Cacete Planeta, que só fazia piada homofóbica toda semana. Ou seja, é um nome que pode gerar alguma simpatia, sim. Tá? Sim. Mesmo com o Brasil sendo muito conservador em muita coisa. E hoje, né, tivemos ali Procuradoria-Geral da República aceitando, né, a denúncia, até por pressão do STF, para investigar o caso de prevaricação ali cometido por Jair Messias Bolsonaro. E olha que o Augusto Aile é bolsonarista, mas assim, as instituições, uma forçando a barra da outra, não há quem aguente. Certo? Ou seja, eu noto que o seguinte, eles estão tentando encontrar um jeito de anular o Bolsonaro, seja ele não concorrendo, seja ele afastado, impeachmentado, seja ele completamente assim, sabe, destruído e sem chance alguma, né? Para que ele talvez nem consiga ir para o segundo turno, e aí Lula no segundo turno com outro candidato se aproveitando do antipetismo, ele tem a chance, que aí sim ele tem chance sim. O Lula é muito forte? É, mas assim, ele ainda há uma rejeição contra ele, grande contra ele, há ainda aquela ressaca, assim, de 2016 para cá, sim. Ah, sim. Né? Ou vão tentar tirá-lo do palo de alguma forma. Ou seja, a presença, desculpa, o cachorro está latindo no final aqui da live do vídeo. Eu não edito, então fica o latido aqui, peço perdão. O que acontece? Esse é o cenário. Tá? E a presença aqui do Burns, né, o nosso amigo William Burns,
essa visitinha, essa conversinha, o Bolsonaro se achando, enfim. Eu não consigo não ver alguma sintonia, alguma sincronia, né, do que está acontecendo. Certo? Eu fico por aqui então. Quem não me conhece, eu sou Vinícius, pode falar Vinícius aqui no meu canal, peço para poder se inscrever, receber também notificações acionando ali o sininho e dar um like também para poder o vídeo chegar até mais gente. Um abração, tudo de bom, até o próximo vídeo. Falou, pessoal!